Olá pessoal, estamos começando nossa aula de eletrônica e dando continuidade ao assunto da aula passada, onde nós começamos a falar sobre transistores. Hoje nós vamos falar sobre como polarizar esses transistores, né? E vamos apresentar a primeira forma, que é através da polarização fixa. Mas antes disso, eu gostaria de revisar um pouco o conteúdo que nós vimos na aula passada e também fazer a correção do exercício que eu havia deixado para validar sua presença. Então vamos lá. Bom, nessa revisão, então, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do transistor, né? Ele foi desenvolvido em 1947 pela Bell Laboratories. Foi desenvolvida pelos físicos William Shockley, John Barden e Walter Brattain. O transistor ele quer dizer transfer resistor, que é a mesma coisa que resistor de transferência, que é a junção, então, transfer, o tran com o sistor junta e vira a palavra transistor, e ele é um resistor de transferência. A função dele é fazer o controle da corrente. Nós vimos então, esse é um modelinho aí que a gente tem de transistor, um dos modelos existentes, é assim que a gente encontra ele na prática. Bem, nós vimos que existem dois tipos, o PNP e o NPN. Nós vimos que no modelo PNP ele tem esse símbolo, com a seta para dentro, até passava um macete para vocês, que é penetra na placa, então a seta é penetrando, e o NPN é não penetra nela, o símbolo é saindo. E a gente tem lá a base, o coletor e o emissor. Base, coletor e emissor, tanto no PNP quanto no NPN. Existia o modelo, nós vimos que o PNP ele é uma junção, na verdade nós temos aqui duas junções, uma junção PN entre a base e o emissor e uma junção NP entre a base e o coletor. Isso dava origem a dois diodos. Então dentro do transistor nós temos dois diodos. Um diodo entre a base e o emissor e outro diodo entre a base e o coletor. E é isso e a base sendo o pino que é comum tanto ao diodo que existe entre base e coletor, quanto ao diodo que existe entre base e emissor. A mesma coisa no NPN, só que eu tenho lá uma junção NP e depois uma junção PN. Isso significa que nós temos também dois diodos, um entre a base e o emissor, outro entre a base e o coletor. E nós vimos que nós adotaríamos o NPN para trabalhar, porque se nós trabalhássemos com os dois ao mesmo tempo, isso ficaria muito confuso. Então, as aulas de transistor, normalmente nós selecionamos um dos modelos e o mais utilizado é o NPN. Então, portanto, nós vamos fazer nossos estudos utilizando o transistor NPN. Bom, nós vimos que com relação à polarização do transistor, o grande segredo é que entre a base e o emissor nós polarizamos ele diretamente, e entre a base e o coletor nós polarizamos ele reversamente. É necessário fazer isso para que o transistor funcione. Então, entre a base e o emissor existe um diodo, e esse diodo ele é polarizado diretamente. Entre a base e o coletor, eu também tenho um diodo, e ele é polarizado reversamente. Bem, nós vimos também a relação de tensão e corrente no transistor. Nós vimos que nós temos lá a tensão entre a base e o emissor. Essa tensão é chamada de VBE. Nós temos a tensão, e essa tensão ela tem o valor de 0,7 volts. Nós temos a tensão entre a base e o coletor, ela é chamada de VBC. E a tensão entre o coletor e o emissor, ela é chamada de VCE. Bom, e aí nós temos o VCE, essa tensão entre o coletor e o emissor, ela vai ser igual à tensão entre a base e o coletor, mais a tensão entre a base e o emissor. Então a gente tinha a nossa primeira equação, nossa primeira fórmula, bem simples, aí com relação às tensões no transistor.
Com relação à corrente, né, nós temos lá a corrente que entra na base, nós vamos chamar de IB, a corrente que entra no coletor nós vamos chamar de IC, e a que sai do emissor nós vamos chamar de IE. Logo, nós vamos concluir que a corrente de emissor ela é a corrente de base mais a corrente de coletor. Tá? Nós vimos também que no transistor nós temos um efeito de amplificação. Quando eu aumento a corrente de base, o aumento da corrente de base ele vai provocar o aumento da corrente de coletor, e a redução da corrente de base vai provocar a redução da corrente de coletor. Eu até dei o exemplo do registro e a torneira, né, onde a corrente de base era o registro e a água, né, saindo seria a corrente de coletor. Então, através da corrente de base, né, do ajuste da passagem dessa água, eu tinha ali na minha corrente de base. Então, conforme eu vou girando, né, os giros no registro vão fazer com que eu tenha mais água ou menos água, ou seja, a corrente de base controla a corrente de coletor. Então, a corrente de base aqui controlando a corrente de coletor. Nós vimos que existe um parâmetro que mede isso, né, o parâmetro beta. O beta ele define quantas vezes a corrente de coletor é maior que a corrente de base, né? Então a gente sabe lá que o beta vai ser a corrente de coletor dividido pela corrente de base, e não tem unidade para isso, né? Nós vimos que para ficar mais fácil eu posso transformar essa fórmula passando o beta aqui para baixo e criando um triângulo onde quem eu quero achar eu vou tampar. Então eu quero achar o IC, tampo o IC, é beta vezes IB. Quero achar o IB, tampo o IB, é IC sobre beta. Quero achar o beta, tampo beta, IC sobre IB. Tá? Então esse era o nosso parâmetro beta, ele vai medir o ganho de corrente do transistor. Quantas vezes a corrente foi amplificada, quantas vezes a corrente aumentou em relação da base em relação ao coletor. Tá? Então esse era o parâmetro beta. Nós vimos que ainda com relação a esse parâmetro beta, ele iria trazer para nós, na verdade, uma característica da nossa corrente de base, né? Através dessa corrente de base, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o controle da corrente de coletor. Por quê? Porque assim como o próprio nome fala, né? O transistor ele é um resistor de transferência. Então, entre o coletor e o emissor, eu tenho uma resistência, né, que é a resistência do próprio transistor, a resistência inteira. Então, quando eu aumento a corrente de base, né, nós diminuímos essa resistência, esse resistor de transferência que acontece entre o coletor e o emissor. Diminuindo a resistência, eu tenho um aumento da corrente de coletor, porque é a corrente que está passando por esse resistor, né? E diminuindo a corrente de base, aumenta essa resistência entre o coletor e o emissor, que vai fazer com que a corrente diminua, né? Porque eu vou estar aumentando a resistência, mais resistência para passagem de corrente, eu tenho menos corrente. Então essa era a forma, né, que o transistor ia trabalhar, mas eu só antecipava algumas coisas que a gente vai ver mais à frente, bem mais à frente, onde nós vamos ver um tópico só referente ao funcionamento desse resistor de transferência. Na aula passada, nós estávamos mais dispostos a estudar as correntes, as tensões, e aí, né, nós vimos e frisamos bem, né, essas tensões e essas correntes que passam pelo transistor, né? Aí as três tensões e as três correntes que vão passar pelo transistor. Isso dava para a gente duas fórmulas, né? Que o VCE é o VBE mais o VBC, que o IE é o IC mais o IB, e, né, somado também a fórmula do beta, que o beta é o IC sobre o IB. E baseado nisso, nós fizemos alguns exemplos, né? Por exemplo, esse onde o VBC era 2 volts e o IC 200 mA, né? E o beta 100. Então a gente colocou lá o IC 200 mA, o VBC 2 volts, né? O VBE a gente sabia que era 0,7 e achamos o valor do VCE fazendo 2 volts mais 0,7, né? E
achamos também a corrente de base fazendo IC dividido por IB, né? C dividido por IB, 200 mA dividido por 100, 2 mA. Tá? Então achamos o IB e aí o IE fazendo, usando a fórmula, né? Usamos as três fórmulas aqui, o IE fazendo IC mais IB. Se eu tenho 200 mA aqui, né, mais 2 mA, eu tenho 202 mA, é a corrente de IE. Fizemos um outro exemplo também, onde eu dava o VCE e o IB. Né? A gente sabia que o VBE é 0,7 e logo o VBC vai ser o quê? 3 volts, né? Essa tensão que é a tensão total, menos o 0,7. Né? Isso ia resultar em 2,3 para o VBC. Né? Conseguimos achar também o IC, isolando o IC aqui na fórmula do beta. Então você isola para achar o IC, eu tampo aqui o IC, né? E ele é o que? Beta vezes IB, fazendo então IC igual a beta vezes IB, ou IB vezes beta. Isso era igual a 1 mA vezes 300, né? Isso seria igual a 300 mA. E aí, né, corrente IC 300 mA, conseguimos achar o nosso IE pela fórmula IE igual a IC mais IB, 300 mA mais 1 mA igual a 301 mA. Tá? Fizemos esses dois exemplos e eu havia proposto para você fazer o exercício para validação da sua presença, que é muito parecido com isso que nós vimos. Né? Eu havia dado então um transistor, né, fazendo então a correção desse exercício para validação da sua presença, para verificar se você acertou. Então eu dei um transistor e através desse transistor eu te dava o VBC, né, eu falava que ele era 5 volts, o IC eu falei que era 100 mA e o beta 50, e eu pedia o VBE, o VCE, o IB e o IE. Bom, fazendo então o VBE, eu não preciso fazer conta, eu já parto do princípio que entre a base e o emissor eu tenho uma polarização direta, então o VBE eu já considero 0,7 volts. O VCE, ele vai ser quem? Ele vai ser o VBE mais o VBC. Se eu tenho o VBE 0,7 mais o VBC, que é dado do exercício, que é igual a 5 volts, né? Então eu tenho 5,7 volts. Né? Então achei o VCE. E o IB? O IB eu vou na fórmula, tampo o IB. O IB aqui vai ser o IC dividido pelo beta. Então o IC vai ser igual a 100 mA, então 100 mA dividido pelo beta, que é 50. Então 100 mA dividido por 50, 2 mA. E achamos também o IE, né, que era o último parâmetro, que aqui na fórmula, né, ele mostra para a gente que o IE é o IC mais o IB. Então vai ser quem? 100 mA mais 2 mA, 102 mA. Então achamos aí os 4 itens nesse exercício que eu havia passado. Peço para você conferir, verifique se você acertou, caso você erre, verifique o que você errou, o porquê você errou. Esse era o exercício que você deveria ter enviado para mim para validação da sua presença. Então verifique aí certinho, vê se está tudo certo, se você entendeu bem o que nós vimos na aula passada, porque hoje nós vamos fazer a polarização desse transistor. Eu vou tirar esse transistor que está solto, está sozinho, né? Aí eu vou pegar esse transistor e vou fazer uma polarização com ele. Então esse é o circuito padrão da polarização fixa. Tá? Nós vamos estudar 3 polarizações. Tá? Hoje nós vamos ver, vamos iniciar, né, trabalhando com a polarização fixa, e é esse o circuito. Então veja bem, nós pegamos aqui o transistor, eu peguei a base dele, liguei ela no positivo. O emissor eu liguei no negativo e o coletor também liguei no positivo. Então, se você observar aqui, vamos fazer aqui um pequeno desenho, onde, olha, esse transistor ele é
um NPN, certo? Não penetra nela. Se ele não penetra nela, então isso significa que a minha base ela é positiva, tá? Porque ela é P. A base é um material diferente, né? E é ela que faz parte dos dois diodos. Então aqui o meu coletor ele é negativo e o meu emissor também é negativo. Então perceba o seguinte, como que ele foi ligado? A minha base está ligada, vamos verificar o que aconteceu com esse diodo aqui, ó. Eu tenho um diodo, né? Eu tenho um diodo daqui para cá, certo? O lado desse diodo está ligado no negativo dessa fonte. Beleza, então aqui está negativo. E esse lado aqui, ó, foi ligado no positivo. Beleza, isso significa que esse diodo, que é o diodo base emissor, ele está polarizado diretamente, ó, o positivo do diodo no positivo da fonte. O negativo do diodo no negativo da fonte, tá? Legal. E eu tenho um outro diodo aqui, ó. Tem um outro diodinho aqui, onde a base ela é positiva e aqui o meu coletor deveria ser negativo. Só que esse coletor ele está ligado aqui no positivo. Então eu liguei o meu negativo no positivo, tá? Então esse diodinho aqui, ó, ele está polarizado reversamente, tá? Então é o que eu fiz com esse modelo. Eu polarizei a base emissor diretamente e o base coletor reversamente. Bom, feito isso, uma vez que eu peguei uma vez que eu polarizei esse diodo esse transistor, perdão, da forma com que é para polarizar, né, nós vamos agora analisar como que fica as tensões e as correntes nele. Então, o modelo do transistor da polarização fixa é sempre assim, tá? Vai ser sempre dessa forma. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver é quais são as tensões que nós temos. Eu tenho aqui então um resistor, né? Antes disso, né, eu vou usar aqui um resistor, que eu vou ligar o coletor até o positivo, tá? Esse resistor aqui eu vou chamar ele de RC, tá? Porque é o resistor que está ligado no coletor. E o resistor que está ligado na base, eu vou chamar ele de RB, que é o resistor de base, tá? E o emissor ele vai direto no negativo da fonte. Pois bem, então a tensão no resistor de coletor é V de tensão, RC de resistor de coletor. Eu tenho aqui o meu VCE, lembra? Coletor, emissor, tensão entre coletor e emissor, VCE. Eu tenho o meu VBE, tensão, aqui não é a base? Entre a base e o emissor, VBE. E eu tenho o VBC, entre a base e o coletor, é o VBC. Tá? E eu tenho o meu VRB, tensão no resistor de base. Essas são as 5 tensões que eu tenho, além da tensão da fonte, né? As tensões que eu tenho aí nesse circuito. Vou tirar agora algumas conclusões dessa polarização. Então eu vou ter aqui, olha, nessa parte de dentro, eu vou ter o que nós vamos chamar de malha 1. Tá? Nessa malha 1, de acordo com a lei de Kirchhoff, onde ela fala que a tensão, né, ela se divide, a tensão no circuito série, ela se divide entre os elementos, né? É como se eu tivesse aqui uma fonte, aqui eu tenho um resistor e aqui eu tenho um elemento que é esse elemento entre o coletor e o emissor. Eles estão todos em série, ó. Acaba um, começa o outro, acaba um, começa o outro. Então, se ele está em série, eu posso dizer o seguinte, que a tensão dessa fonte, ela vai se dividir entre a tensão nesse resistor, o RC, e a tensão entre o coletor e o emissor. Logo, eu vou poder dizer o seguinte, que a tensão no resistor de coletor mais a tensão VCE, ela vai ser igual
a tensão da fonte. Então, tensão da fonte igual a VRC mais VCE. Mas eu estou falando isso não como uma fórmula. As fórmulas são aquelas 3 fórmulas que nós vimos na revisão, nós vimos na aula passada. Isso é o quê? É uma dedução que a gente está fazendo dessa malha aqui. Eu estou vendo que essa tensão mais essa vai ser igual à tensão da fonte. Outra coisa, tenho aqui uma malha 2. E nessa malha 2, o que nós temos? Eu sei que essa tensão aqui, ó, a tensão no resistor de base, o meu VRB, ele vai ser igual a quem? Ao meu VBC mais o meu VRC. Por quê? Porque eles começam, né? A tensão nesse resistor começa nesse ponto, que é o início do VRC. E a tensão, o meu VRB termina nesse ponto, que é a base, que é onde começa o meu VBC. Então, se eu somar essa tensão mais essa, eu vou ter o meu VRB. E a equação da segunda malha. Então, na minha malha 2, eu vou tirar a seguinte conclusão, que o meu VRB, que é essa tensão aqui, ela é igual ao VBC mais o VRC, que é essa tensão aqui. Tá? Pode parecer difícil, mas depois, na hora que a gente trocar isso por número, fica bem mais fácil. Tá? E nós vamos ter, então, uma terceira malha, que é a malha externa. Ó, se eu olhar só pela parte de fora, eu tenho quem? Fonte, VRB e quem? VBE. E já dá para imaginar que essa tensão da fonte, ela vai se dividir uma parte aqui e uma parte no VBE. Então, a tensão da fonte vai ser o VRB mais o VBE. Então, é o que a gente vai colocar aqui. Na malha 3, tensão da fonte vai ser o VBE mais o VRB. Pessoal, essas são as três malhas que nós temos numa polarização fixa. Tá? Nós temos essas 3 malhas. Bom, falando de corrente, tá? A corrente que vai entrar no coletor, ela também vai passar pelo resistor de coletor. Tá? Porque está em série. Tá? A corrente do emissor, beleza, ela vai sair do emissor e ela é a corrente total, né? Porque ela está chegando aqui até o negativo da fonte, ela vai ser a mesma corrente que sai. E a corrente de base, né, ela está entrando aqui na base, mas ela também passou por quem? Antes, pelo resistor de base, pelo RB. Então essa corrente aqui, o IB, ela também é quem? O IRB, ela também é a corrente que vai passar pelo resistor de base. E aí aquela fórmula, né? A gente sabe que o IE é igual ao IC mais IB, mas isso é fórmula que nós vimos na aula passada, que essa corrente aqui, o IE, é igual ao IC mais o IB, tá? Bom, e aí eu consigo achar o valor desse resistor. Para achar o valor desse resistor, eu pego quem? Eu pego o resistor de coletor e divido pela corrente de coletor. Isso é lei de Ohm. Eu pego a tensão nele pela corrente nele. Né? Se eu quiser achar a corrente de base, para eu achar a corrente de base, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a tensão, para eu achar o resistor de base, eu vou pegar a tensão no resistor de base e vou dividir por quem? Vou dividir pela corrente de base, porque essa corrente de base, ó, ela antes passou aqui por esse resistor. Então, ela, antes de entrar na base, ela passou pelo RB. Então, a corrente que está passando nesse resistor é o IB, certo? Então, essas aí são as nossas malhas e nós vamos considerar isso além, né, das 3 fórmulas que nós estudamos ontem. Então, assim, tratar como fórmula, nós vamos considerar somente isso, tá? Isso daqui, essas 3 equações aqui, isso não são fórmulas, tá? Por quê? Porque nós analisamos através do circuito, nós aplicamos a lei de Kirchhoff, a lei das malhas, né, para saber qual é a tensão, né, qual é a equação de cada uma dessas malhas. Legal? Bom, nós vamos fazer um exemplo, vai ficar mais claro, muito mais claro, a hora que nós trocarmos isso por números, tá? Então aqui eu estou pedindo para você encontrar os parâmetros solicitados. Estou deixando aqui as fórmulas, né? Nós vamos fazer isso juntos, né? Então tá aqui as fórmulas e nós temos quem? Nós temos o beta,
nós temos o IC e nós temos o VCE. E o que eu estou querendo calcular? Todas as tensões e todas as correntes e os dois resistores. Eu quero achar o VRC, o VBE, o VRB, o VBC, o IB, o IE, o resistor de coletor e o resistor de base. Tá? Pode parecer difícil, mas vai ficar mais fácil a hora que a gente colocar no papel. Para isso, nós vamos utilizar a nossa lousa digital, então resolvendo aqui na lousa digital. Ó. Então, analisando esse circuito, nós vamos poder aqui jogar os valores de tensão e corrente, né, diretamente nos elementos do circuito. Então, o primeiro, né, eu tenho aqui um IC de 20 mA. Então, eu vou representar aqui que eu tenho uma corrente, ela é um IC de 20 mA. Está aqui. Outra informação que eu tenho é que o meu VCE ele é de 2 volts. Então, eu venho aqui no VCE e vou colocar aqui 2 volts. Certo? E agora eu vou achar o restante. Então, olha só, vamos achar primeiro as tensões para depois a gente achar as correntes. Então, se eu sei que aqui eu tenho 2 volts, né, e a minha fonte é de 8, eu sei que essa tensão aqui, o VRC mais o VCE, tem que dar 8 volts. Então aqui eu vou ter 6 volts, porque 6 mais 2 igual a 8. Nós vimos isso na malha 1. Tá? Então 6 mais 2 igual a 8, então meu VRC igual a 6 volts. O VBE, né, o VBE nós sabemos, esse sempre vai ser 0,7 volts. Né? Então o VBE é 0,7 volts. E o VRB? O VRB é essa tensão aqui, ó, VRB. Então, eu sei que os 8 volts ele vai se dividir através da malha 3 entre o VBE mais o VRB. Então, eu sei que essa tensão mais essa tem que dar 8. Então, aqui o meu VRB vai ser igual a 7,3 volts, né? Porque 7,3 mais 0,7 vai dar 8 volts. Então, essa tensão mais essa tem que dar essa, tá? Então, 7,3 volts. E o meu VBC, essa tensão aqui, ó, VBC. Eu tenho duas formas de achar o meu VBC. Existe uma fórmula, eu vou olhar aqui no meu formulário. A fórmula fala o seguinte, que o VCE é o VBE mais o VBC. Pois bem, se eu usar essa fórmula, né, que o VCE é o VCE é igual ao VBC mais o VBE, né? Usando essa fórmula, eu sei que o meu VCE é igual a 2 volts. Então, eu sei que 2 volts é igual ao VBC, que eu quero achar, mais o VBE, que eu sei aqui que é 0,7 volts, sempre 0,7. Bom, eu tenho que isolar o VBC de um lado e os números do outro. Então eu vou pegar esse 0,7 aqui, que ele está positivo, eu vou passar para o lado de lá, mas ele vai ficar negativo. Então eu sei que o meu VBC ele vai ser 2 menos 0,7 volts, logo o meu VBC vai ser igual a 1,3 volts. Então está aqui o meu VBC, 1,3 volts. Então, na verdade, o que eu fiz foi o quê? 2 menos 0,7, 1,3. Eu poderia também fazer o quê? Essa tensão, né, menos essa. 7,3 menos 6 também daria 1,3. Por quê? Porque essa tensão mais essa tem que dar o 7,3, que é a nossa malha 2. Então, achei aqui o VBC, né, pela fórmula mesmo do VCE igual a VBC mais o VBE. Então, ele ficou igual a 1,3 volts. Vamos achar as duas correntes, né? Para achar as correntes,
eu tenho então o IC, né? Se eu tenho o IC, eu quero achar agora o IB, né? Essa corrente de base aqui. Para achar o IB, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui a minha fórmula, né? O meu triângulo. Então, eu quero achar o IB. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui nesse triângulo, ó, vou tampar aqui o meu IB. É o IC dividido por beta. Se é o IC dividido por beta, então, vou colocar aqui na nossa lousa aqui, ó. IB igual a IC dividido por beta. Eu tenho o IC, né? O IC foi dado, o IC é igual a 20 mA. Eu tenho o beta, que é 100. Então, vou achar aqui o meu IB, que vai ser 20 mA, né? 20 vezes 10 a menos 3, dividido por 100, né? Porque o meu beta é igual a 100. Vou fazer essa conta, então eu vou fazer 20 mA, né? Vou pegar aqui a calculadora, vou fazer 20 expoente a menos 3, né? Dividido por 100, né? Isso aqui, apertando engenharia, deu 200 vezes 10 a menos 6. 200 vezes 10 a menos 6 é igual a 200 microampere, tá? Então esse é o meu IB, 200 microampere. Vou colocar aqui, ó, 200 microampere. Vou colocar também no circuito para ficar depois mais fácil para a gente achar as resistências. Então aqui, ó, 200 microampere é a corrente de base. Bem, faltou agora a corrente de emissor, né? Para a gente achar a corrente de emissor, nós vamos também aplicar a fórmula. Vamos aplicar a fórmula, a corrente de emissor é igual a corrente de coletor mais a corrente de base. Então vamos lá, corrente de emissor é igual a corrente de coletor mais a corrente de base. Então vamos fazer aqui, ó, corrente de emissor é igual a corrente de coletor mais a corrente de base, que vai ser igual a o IC é 20 vezes 10 a menos 3, mais o IB, que é igual a 200 vezes 10 a menos 6. Vamos fazer isso na calculadora, né? Então tá aqui, ó, os 200 vezes 10 a menos 6, mais, né, vou somar com 20 expoente a menos 3. Isso, apertando engenharia, deu 20,2 vezes 10 a menos 3. Então vou colocar aqui, o meu IE é 20,2 vezes 10 a menos 3, que é 20,2 miliampere. Então tá aqui o meu IE, 20,2 miliampere, certo? Vou representar aqui no circuito os 20,2 miliampere, a minha corrente de emissor. Legal? Bom, faltou agora o valor dos resistores, né? E vamos fazer os resistores, né? Vai ficar assim, vou fazer aqui, né, o meu RC e o meu RB. Então, o meu RC, ele vai ficar como? RC é igual, vou aplicar a lei de Ohm, né? Se eu tenho aqui, ó, olhando aqui na parte de cima, ó, 6 volts dividido por 20 vezes 10 a menos 3, né? Dividido por 20 miliampere, vai dar o meu RC. Então, eu vou fazer aqui, ó, 6 volts dividido por 20 vezes 10 a menos 3, né? Isso aqui, né, fazendo na calculadora, né, vai ficar então 6 dividido por 20 expoente a menos 3, que é igual a 300, né? Então o meu RC ficou igual a 300. Vou aproveitar e vou achar o meu RB.
para achar o meu RB está aqui, ó. O RB é igual, né, a tensão 7,3 dividido por 200 microampere. Então, o RB igual a 7,3 dividido por 200 vezes 10 a menos 6. Fazendo isso na calculadora, né, vai ser o quê? 7,3 dividido por 200 expoente a menos 6. Isso ficou igual, apertando engenharia aqui, 36,5 quiloohms. Então, isso aqui é igual a 36,5 quiloohms. Então, achei aqui o meu RB também. Então, vou só atualizar aqui, ó. O RC, então, ficou igual a 300 ohms e o meu RB, 36,5 quiloohms. Então, tá aqui as respostas, né? Então, o meu VRC 6 volts, VBE 0,7, VRB 7,3 volts, VBC 1,3 volts, IB 200 microampere, IE 20,2 miliampere, RC 300 ohms, RB 36,5 quiloohms. Então tá aí o nosso exemplo 1 resolvido. Vamos fazer também esse exemplo 2, né, onde nós vamos encontrar também os parâmetros solicitados. Eu te dou o beta igual a 200, o IC 30 mA, o VCE 3 volts e estou pedindo também o VRC, VBE, VRB, VBC, IB, IE, RC e RB. Também nós vamos fazer isso na nossa lousa digital. Muito bem, nesse exemplo 2, nós vamos então colocar os valores do enunciado no circuito. Então, o IC vale 30 mA, então está aqui 30 mA, né? E o VCE 3 volts. Então, vou pegar aqui o VCE, que é nesse ponto aqui, ele vale 3 volts. E aí eu vou achar o valor, vou começar pelas tensões, depois a gente verifica as correntes. Então, se aqui eu tenho 3 volts, na minha fonte tem 10, vai sobrar para o meu VRC o valor de 7 volts. Então, o VRC igual a 7 volts. Eu sei que o VBE é igual a 0,7 volts, né, porque é um diodo polarizado diretamente. Vai sobrar quanto aqui para esse VRB? A diferença dos 10. Né? Então, para cá vai sobrar 9,3 volts. Né? Vou achar o meu VBC. Né? Dessa vez eu não vou fazer conta, né? Porque eu sei que é o quê? É os 3 menos 0,7. Né? É igual a 2,3 volts. Se eu fizer também 2,3 mais 7, dá 9,3, que é essa tensão aqui, dá para confirmar se está certo ou não. Então tá aí, achei todas as tensões, deixa eu marcar aqui então, VBE 0,7, VRB 9,3 volts, VBC, o VBC é 2,3 volts. Achei aí os valores de tensão. Agora eu vou achar as correntes, tá? Para achar as correntes, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui, eu tenho o IC, né? Então eu vou pegar a minha fórmula para achar o meu, eu vou achar o meu IB, né? Para achar o IB, então eu vou pegar aqui o IB, vou tampar o IB, é o IC sobre beta. Então eu vou colocar aqui que o meu IB é igual ao IC dividido pelo beta. Então, IC dividido pelo beta vai ser igual a 30 vezes 10 a menos 3 dividido pelo beta, que nesse caso é 200. Então, dividido por 200, isso vai ser igual a, vou fazer aqui a minha calculadora científica, igual a
30 expoente a menos 3 dividido por 200. Isso deu, apertando engenharia aqui, 150 vezes 10 a menos 6, que é 150 microampere, né? O 10 a menos 6 é o microampere. Então o IB é 150 microampere. Então essa corrente aqui, né, que vai passar por aqui, 150 microampere, certo? Então achei o meu IB, vou achar o IE agora. O IE é igual a IC mais IB. Então vou fazer aqui o meu IE como IC mais IB, né? O IC nós já temos, né? 30 mA, então vai ser 30 mA, 30 vezes 10 a menos 3, mais 150 microampere, 150 vezes 10 a menos 6. Tá, vou fazer essa soma, vou fazer na calculadora, que já está aqui os 150 microampere, vou somar os 30 expoente a menos 3. Tá? Isso deu, apertando engenharia aqui, 30,15 vezes 10 a menos 3, que é 10 a menos 3, né? Então vai ser 30,15 vezes 10 a menos 3, que vai ser 30,15 miliampere. Então esse é o IE. Então está aqui o IE, esse aqui é o IE, que é 30,15 miliampere. Então vou colocar aqui também 15 miliampere. Beleza, achei todas as correntes e as tensões. Então agora eu vou achar o valor dos resistores. Então vou achar o primeiro RC. Vamos olhar aqui quem é o RC. Olha, o RC é 7 volts dividido por 30 miliampere. Então vamos fazer aqui ainda num cantinho, ó, RC igual a 7 volts dividido por 30 miliampere, 30 vezes 10 a menos 3. Vou fazer essa conta aqui, 7 dividido por 30 expoente a menos 3. Isso deu 233,33 ohms. Então, igual 233,33 ohms. Então, vou anotar aqui 233,33 ohms. E vou achar agora o RB. Por isso que é bom ir colocando os valores no circuito que você vai achando, porque aí fica fácil, né, para você se localizar, e aqui você só aplica a lei de Ohm quando chegar na hora dos resistores. Então aqui, olha, 9,3 dividido por 150 microampere é o valor do meu RB, né? Tensão por corrente. Então vou fazer aqui o meu RB igual então a 9,3 dividido por 150 vezes 10 a menos 6, né, porque é microampere. Vou fazer aqui na calculadora, 9,3 dividido por 150 expoente a menos 6. Isso aqui ficou, então, apertando engenharia, 62 vezes 10 a terceira. Então é 62 quilo e a unidade de resistência é ohms. Então aqui o nosso RB, 62 kilo ohms. Legal? Então ficaram esses os resultados, né? VRC 7 volts, VBE 0,7, VRB 9,3, VBC 2,3, IB 150 microampere, IE 30,15 miliampere, RC 233,33 ohms e o RB 62 kilo ohms. Eu gostaria agora que você fizesse esse exercício. É um exercício parecido com os dois exemplos que eu passei, onde eu peço para você achar também o VRC, VBE, VRB, VBC, né? O IB, o IE, o RC e o RB, né? Ou seja, esses parâmetros
esses parâmetros aqui. E eu te dou um beta igual a 300, né, um beta igual a 300, um IC igual a 100 mA e um VCE igual a 4 volts. Tá aqui as fórmulas, tá, que você vai precisar usar, anote essas fórmulas, anote esses dados, faça no seu caderno esse exercício. Como eu digo, né, você precisa praticar para poder entender, né, o conteúdo, a matéria, né? Então faça esse exercício no seu caderno e pausa esse vídeo, faz o exercício e na sequência nós voltamos com a resolução. Muito bem, voltando com a resolução do exercício, vamos estar então resolvendo na nossa lousa digital. Corrigindo então o nosso exercício, nós temos aqui o VCE com 4 volts, vou colocar já no circuito, 4 volts, e o meu é IC 100 mA. Então esse IC aqui igual a 100 mA. Muito bem, então vou achar os valores de tensão. Então nós vamos ter o seguinte, se aqui eu tenho 4 volts e a fonte é de 12, logo vai sobrar aqui para o RC 12 menos 4, que é igual a 8 volts. Então 8 mais 4, 12. O VBE é 0,7, né? A soma do VBE mais o VRB tem que dar 12, então aqui vai ser igual a 11,3 volts. Então, colocando aqui os valores, ó, o VRC vai ser igual a 8 volts, o VBE 0,7, o VRB 11,3 volts. Faltou o VBC, que é essa tensão aqui, que ela vai ser igual a quanto? 4 menos 0,7, 3,3 volts, né? E 3,3 mais 8 tem que dar os 11,3, então tá certinho. Então aqui, olha, 3,3 volts do VBC. Vamos achar as correntes? Vamos então aqui, né? Vou achar o meu, tá pedindo aqui o IB. Então eu vou achar o IB fazendo o quê? IC dividido por beta. Então o IB é igual a IC dividido pelo beta. O IC vai ser então 100 vezes 10 a menos 3, né? Tá aqui o nosso IC, e é essa informação dada pelo exercício, dividido pelo beta, que é igual a 300. Então eu coloco aqui 300. Legal. 100 vezes 10 a menos 3, vou colocar isso na calculadora. 100 vezes 10, né, expoente a menos 3, dividido por 300. E quando eu dividir por 300, ó, por 300, igual a 333,33 vezes 10 a menos 6, que é igual a 333,33 microampere. Então esse é o meu IB, que é essa corrente aqui, ó, essa corrente que vai passar pelo resistor de base e vai entrar aqui, que ela vai ter o valor então de 333,33 microampere. Vou colocar aqui também 333,33 microampere. Faltou achar agora o IE, né, que é igual a IC mais IB. Então vou fazer aqui que o meu IE é igual ao IC mais o IB, né? O IC está aqui, né? 100 mA, então vou colocar assim, ó, 100 vezes 10 a menos 3, mais o IB que eu acabei de achar, 333,33 micro, né? Vezes 10 a menos 6. Então vou fazer essa soma na calculadora. Então ficou assim, ó,
100 expoente a menos 3 mais 333,33 expoente a menos 6. Isso vai ser igual a 100,333 vezes 10 a menos 3. Então ficou assim, 100,33, vou usar duas casas, vezes 10 a menos 3, que é igual a 100,33 mili, e a unidade ampere. Essa, então, a minha corrente de emissor. Então, meu IE, 100,33 miliampere, que é justamente essa corrente aqui, ó, 100,33 miliampere. Legal? Faltou agora o valor dos resistores. Faltou o RC e o RB. Vou achar que o RC vai ser igual a quem? A tensão pela corrente, ó, 8 dividido por 100 miliampere. Então, vou achar que o meu RC é RC igual a 8 volts dividido por 100 vezes 10 a menos 3, que é a lei de Ohm, né? Esse aqui vai ficar, então, 8 dividido por 100 expoente a menos 3. Vai ser igual a 80. Então, 80 ohms é o valor do meu RC. Então, vou colocar aqui 80 ohms. E o meu RB, o RB, né, vai ser igual a... Vamos olhar aqui no circuito como que ficou. O meu RB vai ser 11,3 dividido por 333,33 microampere. Vamos colocar esse valor, então, igual a 11,3 dividido por 333,33 vezes 10 a menos 6. Então, vou fazer essa conta, que vai ser 11,3 dividido por 333,33 expoente a menos 6. Isso aqui ficou, apertando engenharia, 33,9 quiloohms, né? 33,9 quiloohms. Então é o valor do meu RB com 33,9 quiloohms. Então, confira aí se você acertou. Então ficou assim, olha, o VRC 8 volts, o VBE 0,7 volts, o VRB 11,3 volts, o VBC 3,3 volts, o IB 333,33 microampere, o IE 100,33 miliampere, o RC 80 ohms e o RB 33,9 quiloohms. Espero que você tenha acertado e vamos agora para mais um exemplo. Bem, nós vamos resolver mais um exemplo onde nós vamos encontrar os parâmetros solicitados, e agora eu mudei um pouco. Ao invés de te dar o IC e o VCE, eu te dou o IB e o VBC, tá? Então nós vamos fazer juntos esse exemplo 3, e aí o exercício para validação da sua presença eu vou fazer, eu vou colocar um exercício muito parecido com esse exemplo 3, tá? Então, aqui o beta é 150, o IB é 1 mA, o VBC é 1,3 volts. Aí eu peço o VRC, o VBE, o VRB, o VCE, o IC, o IE, o RC e o RB, tá? Vamos resolver então esse exercício na nossa lousa digital. Nesse exemplo 3, nós vamos então colocar os valores dados, né? O VBC 1,3, então ele é diferente, né? Ele está dando essa informação para a gente aqui, ó. 1,3 volts, que é o VBC, entre base e coletor. Que mais? Ele fala que o IB é 1 mA. Então o IB é essa corrente aqui, ó, a corrente que está entrando na base, 1 mA. Então vamos achar os outros valores de tensão. Então vamos lá. Vamos achar que, olha, eu sei que esse VBE aqui é 0,7 volts. Beleza. E eu sei que o VCE, olha só esse VCE, está na fórmula, ó. O VCE é igual ao VBE mais o VBC. Opa, então o VCE é igual ao VBE mais o VBC. Então isso vai ser como? Vai ser 0,7 mais 1,3.
Ah, eu fiz direto. Ah, posso fazer direto? Pode. 1,3 volts vai dar 2 volts de VCE. À medida que você vai pegando o jeito, você já vai fazendo direto. Bom, então aqui 2 volts é o meu VCE. Legal. Agora eu consigo achar quem? Se aqui eu tenho 2 volts, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o VBE é 0,7 e achei o VCE 2 volts. Eu consigo achar o VRC, né? Eu consigo saber essa tensão aqui, ó, que ela é quem? 15 menos 2. 15 menos 2, 13 volts. Então o VRC é 13 volts. E o VRB, né? Bom, o VRB eu também consigo, que é essa tensão aqui. Eu sei que ela mais 0,7 tem que dar 15. Então aqui vai ser 14,3 volts. Então o VRB, 14,3 volts. Está aqui 14,3 volts. Então essa tensão mais essa tem que dar essa mais essa também tem que dar essa, que é a fonte. Bom, agora vamos para as correntes. Então eu tenho o IB e eu estou pedindo o IC. Não tem problema, eu venho aqui no meu triângulo, né? Eu tenho o IB e estou pedindo o IC. Então eu tampo quem eu quero achar. Eu quero achar o IC. Então eu vou tampar aqui, ó. O IC vai ser igual a beta vezes o IB. Então vamos usar isso daí. Então o IB vai ser igual a beta vezes o... Aliás, esse é o IC que eu quero achar, tá? Então aqui é o IC é igual a beta vezes o IB. Muito bem. Então o beta, que é 150, né? Tá aqui. E o IB, 1 mA. Então vai ficar 150 vezes 1 mA, né? 1 vezes 10 a menos 3. Não precisa nem de calculadora esse, né? É 150 mA vai ser o meu IC. E aonde que vai o meu IC? O meu IC é a corrente que entra no coletor, ó. É essa corrente aqui, ó. Então aqui eu tenho 150 mA. Corrente que entra no coletor. Legal, então aqui 150 mA. Legal? Faltou o IE, né? Vamos achar o IE. Para achar o IE, eu vou usar essa fórmula, IE é igual a IC mais IB. Então, fazendo assim, ó, IE igual a IC mais IB. O IC, ele é 150 mA, porque eu achei, tá aqui, ó, 150 mA, e o IB é dado 1 mA. Então, vai ser 150. Como os dois estão em miliampere, eu vou colocar já direto. Miliampere mais 1 miliampere. Eu não preciso colocar em 10 a menos 3. Porque eu sei que 150 miliampere mais 1 miliampere vai ser igual a 151 miliampere. Esse vai ser o meu IE, que é essa corrente que sai do emissor. Então 151 miliampere vai ser o nosso IE. Vou colocar aqui também miliampere, e faltou agora o RC e o RB. Ó. Colocando os valores aqui fica muito fácil, pessoal, porque ó, já está aqui, ó, o RC é 13 dividido por 150 mili. O RB é 14,3 dividido por 1 mili. Então eu vou fazer aqui, ó, o RC, 13 volts dividido por 150 miliampere. Então vou fazer aqui nesse cantinho, ó, RC igual a 13 volts dividido por 150 vezes 10 a menos 3. Então vamos fazer isso, né? 13 dividido por 150 expoente a menos 3, que vai ficar então o quê? 86,6 ohms. Então igual a 86,6 ohms. Já aproveito e coloco aqui, ó, 86,6 ohms. E o RB? Vou achar aqui o RB. RB igual a... Então o RB vai ser, tá aqui então, 14,3 dividido por 1 mA. Então RB igual a 14,3 dividido por 1 vezes 10 a menos 3. Esse também não precisa de calculadora, né? Vai ser o quê?
14,3 quiloohms, né? 14,3 quiloohms. Então, RB 14,3 quiloohms. E esse é o exercício que você vai se basear aí para fazer a atividade, né? A atividade para validação da sua presença. Então, observe aqui, a resposta ficou então VRC 13 volts, VBE 0,7, VRB 14,3, VCE 2 volts, IC 150 mA, IE 151 mA, RC 86,6 ohms, RB 14,3 quiloohms. Então esse foi o nosso exemplo 3. Legal, pessoal, nosso objetivo nessa aula foi então trabalhar bastante com o conceito das correntes, das tensões no transistor e também aprender uma polarização, a primeira polarização do transistor, visto que o transistor sozinho ele não vai conseguir fazer nada. Ainda falta muita coisa para a gente estudar a respeito do transistor, você provavelmente ainda não formulou uma ideia de funcionamento do transistor, porque nós ainda não trabalhamos esse conceito. Nós estamos primeiramente preocupados em ensinar para vocês como funciona a parte da corrente, da tensão, para a partir daí a gente trabalhar com funcionamento e aplicações para o transistor. Como eu falei na aula passada, o transistor ele é um componente complexo e é importante que a gente vá devagar, aos poucos, e formulando os conceitos de maneira bem estruturada. Legal? Bom, eu gostaria agora de passar para você os exercícios para validação da sua presença, para você fazer esse exercício. É um exercício parecido com o que nós acabamos de resolver, o exemplo que nós acabamos de resolver. Se qualquer dúvida, estaria à disposição também no grupo de WhatsApp. Um grande abraço a todos e bons estudos!